Estamos iniciando mais um programa Família em Pauta, um programa do Movimento Familiar Cristão na TV Maceió, canal 22 da NET, transmitido também pela internet através do portal tvmaceió.tv.br e via satélite no canal 86. Nosso programa tem a finalidade de levar aos telespectadores assuntos direcionados à família, orientando, evangelizando e também divulgando as ações do Movimento Familiar Cristão. No programa de hoje, vamos conversar sobre a Semana Santa e Deus nos quer santos, com Milton Peixoto, membro do nosso Movimento Familiar Cristão. Para iniciar o programa de hoje, como sempre fazemos, invoquemos o Espírito Santo. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da tua consolação por Cristo nosso Senhor. Por Cristo Senhor nosso amém, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Cheios do Espírito Santo, iniciamos o programa de hoje agradecendo a você, telespectador amigo, pela sua audiência. Estamos, sim, já em plena Semana Santa. A nossa Semana Santa teve início no domingo, domingo de Ramos, Jesus aclamado. O Evangelho fez uma retrospectiva de toda a Semana Santa. Ontem, Maria lavou os pés de Jesus com perfumes, o melhor perfume, enxugou-os com seus cabelos. Ação censurada por Judas. Hoje, terça-feira da Semana Santa,
em preparação ao Tríduo Pascual, que começa na quinta-feira com o lava-pés, nós vemos o evangelho de hoje de João dizendo: naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Meus caríssimos irmãos, telespectadores, o Evangelho nos mostra o quê? 2 passagens belíssimas. Uma da fraqueza humana com Judas. O segundo episódio, também a fraqueza humana de Pedro. Pedro, que sempre foi aquele arrogante, porque queria ficar com Jesus. Judas retirou-se do grupo e foi cumprir a sua missão, a traição. Fraqueza enorme de nós, seres humanos, trairmos uns aos outros. E esse exemplo de Judas ficou até hoje, permanece em nós, cristãos, leigos, pessoas. O galo não cantou, e antes que cantasse, Pedro negou 3 vezes. E a Semana Santa é justamente para que possamos, meus irmãos telespectadores, fazermos uma retrospectiva da nossa vida. E nessa retrospectiva de nossa vida, nós possamos melhorar aquilo que podemos melhorar, para que possamos caminhar no caminho da cruz, no caminho do Cristo, no caminho desse Cristo que nós amamos, que dissemos que está em nós, e a porta se abriu para ele entrar. E a Semana Santa nos convida e nos comove com esses fatos. Fatos que aconteceram anos e anos atrás, mas são sempre perenes, vivos, eternos, porque nós, enquanto criaturas vivendo neste mundo, temos que verificar esses fatos e tirar as lições necessárias para o nosso fortalecimento perante a nossa caminhada. Se nós não nos alimentarmos do que é bom, nós ficamos fracos e caímos.
Então, o que é do Espírito tem que ser do Espírito. E esses fatos só fazem o quê? O crescimento nosso, o crescimento do cristão. E nós que integramos um movimento familiar cristão, um movimento de leigos católicos, um movimento de leigos que crê em Cristo, que crê em Deus, não podemos deixar essa oportunidade da Semana Santa passar em branco. Em outros programas já falamos aqui sobre a campanha da fraternidade. Eu vim para servir. Como é que eu vou servir se eu não estou preparado nem comigo mesmo? Então, meus caros telespectador amigo, vamos nos preparar, vamos aproveitar o mínimo possível dessa Semana Santa e que esse mínimo seja o máximo em nossa vida para uma mudança de rumo, uma mudança de caminho, uma mudança de troca de cruz. Se está muito pesado, vamos pegar uma mais leve, mas vamos carregar a nossa cruz. Semana Santa é renovação. Semana Santa é aquela retirada espiritual que nós fazemos em nós próprios para que as nossas baterias sejam recarregadas. E nesse recarregamento de baterias, o bom venha. Não a fragilidade humana, a traição, como Judas fez. Não o ímpeto de Pedro. Aonde vai, Senhor, eu também irei. E nega 3 vezes ao Mestre. Nós devemos ser prudentes, sábios, humildes, para que possamos fazer essa caminhada de cabeça erguida. Hoje, aqui neste programa, como já anunciado, nós estamos com Milton Pessoa. Um amigo que integra o movimento há bastante tempo e que a cada momento que eu o encontro, o vejo renovado. E digo com franqueza, Miltinho, hoje você já não é o Miltinho de ontem no movimento. Você é o Miltinho de hoje. Porque você se renovou, você se adaptou, você cresceu. E o movimento cresce com as pessoas que assim fazem, que assim agem. Qual o seu sentimento na Semana Santa, Miltinho? Como cristão? Na realidade, James, o meu sentimento é um sentimento dessa mudança, de buscar a todo instante a presença de Deus em nosso coração. O Evangelho de hoje, ele nos mostra um Pedro falível. Como pode uma pessoa que esteve o tempo inteiro com Jesus, vendo todos os seus atos, todas as suas ações em prol de uma humanidade melhor, em prol dos pobres, e ainda duvidar, ainda pensar de forma diferente, né? Justamente por isso, James, porque Pedro era humano apenas. Por ser humano, nós temos nossos pecados e cometemos os nossos erros. Mas é isso que é importante na vida, é reconhecer que esse erro pode ser consertado, que esse erro pode nos levar a uma reflexão e a partir dessa reflexão a gente entrar no projeto de Deus, que é um único projeto. Deus nos quer santos, apenas isso. Essa santidade que nós vamos conversar, ela não é uma santidade teológica ou uma santidade difícil de alcançar. O mundo está cheio de santos. Tem muitas pessoas que estão caminhando pela estrada de Jesus. Aquelas pessoas que saem, nós vamos ver como Deus, Jesus e o Espírito Santo podem nos reconduzir de volta. Meu caro telespectador, a realidade é interessante. Ser santo, Deus quer que nós sejamos santos. Será que Deus quer que nós sejamos igual a Ele? Não.
Não é isso. Há uma grande diferença. Deus é Deus. Seu Filho Jesus é Deus. E ambos têm a onipotência e a onisciência, que nós humanos nunca teremos, por mais que lutemos, porque nós não somos deuses. Mas é justamente aí que reside a nossa diferença. Jesus, ele se fez carne através do ventre de Maria e habitou entre nós. E conviveu entre nós para nos dar a oportunidade que a Semana Santa nos convida, que é a maior festa, que é justamente a festa da ressurreição. Jesus venceu a morte. E o mundo de Jesus é justamente o mundo espiritual. O mundo da terra, tanto é que o nosso corpo fica nos cemitérios. Estão dotados. Ou então no mundo mesmo, o pó, quando é cremado. Mas a nossa alma, o nosso espírito, ele volta a Deus. Porque é lá o nosso canto, é lá o nosso lugar. Mas Deus, Miltinho, deu a oportunidade a gente de vivermos como santos. E como é viver como santos? Pois bem, nós vamos ter que fazer temos que buscar lá no Antigo Testamento, porque Deus criou o mundo e era muito fácil para Deus, quando criou o homem, e se faça o homem santo, e se faça o homem para fazer só coisas boas, e o homem ia fazer só coisas boas. Mas a natureza humana, e Deus também nos deu o livre-arbítrio, e deu essa natureza humana que é diferente de todos os outros animais. Nós temos o pensar, nós temos nós temos o poder de decidir o que nós vamos fazer. Mas Deus já decidiu. Ele quer que todos nós sejamos santos. Quando a gente vai buscar a história no Evangelho, o pecado sempre existiu no mundo, né? O que hoje tem de pior no mundo atual também teve de pior no mundo lá anterior. E era muito fácil para Deus acabar com uma geração, digamos assim, mas ele ia buscar os profetas, ele ia buscar o santo. Até que um dia ele resolveu se fazer carne e mandar seu filho Jesus. E aí a gente começa a entender, digamos, o significado, e é preciso entender o significado da Santíssima Trindade. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então Deus é nosso Pai, é o Criador. Jesus, o Filho, e Deus é humano, é um humano que vivenciou a nossa situação aqui na Terra. Jesus foi tentado em alguns momentos, muito inclusive próximo à sua morte, que ele já sabia. Jesus em alguns momentos disse: Pai, afasta de mim este cálice. Ou seja, também tinha o lado humano dele, de dizer: será que eu tenho que passar por isso mesmo? É isso mesmo que o Senhor quer de mim, né? Então Jesus, ele foi Deus humano. Mas tem o Espírito Santo, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ou seja, havia toda uma preparação que estava escrito nos Antigos Testamentos, de uma preparação da existência de Deus dentro do ser humano. Olha, eu tenho que se fazer presente em você. Então Deus nos prepara para isso. E por isso que Pedro, lá no Evangelho de hoje, ao fraquejar, ele teve o perdão depois. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos. Inclusive os dois juntos também foi perdoado. Foi perdoado. E nós vamos ter depois em Atos dos Apóstolos o início da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro se torna um grande evangelista, e ele é quem segundo Jesus, na passagem: sobre ti eu fundarei a minha igreja. Então Pedro teve o seu perdão. E eu preciso do perdão de Deus para dar continuidade. Só que eu, como humano, eu erro, eu peco, e para isso Jesus instituiu a Eucaristia, que nós vamos falar
sobre essa necessidade da gente entender melhor a Eucaristia e, para nós católicos, por que nós devemos ir à missa aos domingos, por que temos que ir à igreja, por que temos que participar da Santa Eucaristia. E, inclusive, Milton, é bom salientar que o primeiro projeto de Deus, ele foi rompido com o pecado. Nós, criaturas, nós rompemos aquele projeto e o que foi que aconteceu? Deus ficou, vamos dizer assim, sentido. Mas, ao mesmo tempo, Deus é Deus, ele teve pena de nós e, no segundo projeto, ele diz, não, eu vou mandar o meu filho. E veio o filho para justamente, como filho de Deus, aí vem essa história toda do Novo Testamento, que é justamente a encarnação do Verbo. Maria aparece, São José, e aí começa uma nova oportunidade nos é dada. E de que maneira, a missa dá certo, nós vamos chegar lá. Agora, de que maneira o cristão pode ser santo? Mesmo, não vamos falar na missa agora. A missa é um ritual que depois a gente vai entrar nele. Mas de que maneira Deus quer, nessa caminhada, que sejamos santos? Como? Porque é o seguinte, Jesus veio, mas teve que voltar para o Pai. Ele teve que voltar para o Pai e vai voltar no domingo de ressurreição. Ele volta para o Pai. Ele cumpre a missão dele na terra, enviado por Deus, porque nessa missão ele traz uma coisa fantástica, gente, que é a nova aliança. Ele traz uma aliança nova e definitiva. Deus, com seus profetas, sempre tratou de uma aliança. Com Jesus, ele mandou o próprio Filho para trazer a aliança definitiva. Essa aliança da nova vida definitiva, Jesus trazia uma expressão de Deus, que é a expressão máxima do amor de Deus, chamada amor. É a expressão do amor. Essa expressão do amor, ela já foi pesquisada em vários livros, e um deles, no livro O Monge e o Executivo, James Hunter, ele trata dessa pesquisa. E quando ele vai buscar a palavra amor proferida por Jesus em aramaico, significa ágape. Quando Jesus referia-se ao amor, ele saía de Jesus a palavra ágape. Ágape é o amor incondicional. Por isso que às vezes diz assim, amai seus inimigos. É difícil. Mas o amor condicional significa ágape, não fazer mal a ninguém, mesmo que te faça. Mesmo que te faça. Então é esse o amor que Jesus trouxe nessa nova aliança, para que nós passemos esse amor ágape para a humanidade. E nessa passagem, nessa vinda de Jesus e nessa volta, ele nos dá a oportunidade, dá o caminho aí. Siga-me. É isso aqui. Que é isso que você está falando, o amor. Mas ele quer que nós sejamos como ele. É difícil o ser humano viver como Deus. É impossível. Eu digo mesmo, é impossível. Agora, nós temos que fazer um sacrifício. E qual é a satisfação de Jesus de ver em nós seguindo e ser da sua semelhança? Muito bem. Jesus não voltou ao Pai em sua ressurreição, mas ele manda e anuncia 50 dias depois a chegada do Espírito Santo, que vem em Pentecostes. A chegada e a vinda do Espírito Santo, Deus, mais uma vez, vem para nós. E ele institui a Eucaristia como forma de recebermos Deus nos momentos mais difíceis de nossa vida, onde a gente possa se arrepender, recebendo o pão transformado em corpo e o vinho transformado em sangue, que a gente recebe Deus novamente. E aí, ao receber Deus, a gente tem que estar preparado para receber. Essa preparação acontece na igreja.
Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Família em Pauta. A maior clínica de diagnósticos do Nordeste está ficando ainda melhor. Agora temos estacionamento e 3 novas recepções. Muito mais espaço para realizar exames e diagnósticos com a qualidade e precisão de sempre. Além disso, agora contamos com o primeiro PET-CT do estado para diagnóstico precoce de câncer. E dispomos de ressonância magnética de altíssimo padrão. Med Rádios, ampliando seu bem-estar. A saúde é conservada pelo conhecimento e observação do corpo. O tratamento de lesões sem os riscos das cirurgias convencionais já é uma realidade em Maceió. A Angioneuro oferece a todos a radiologia intervencionista para diagnósticos e tratamentos guiados por imagem, de forma menos invasiva e segura, com recuperação mais rápida e a garantia de uma equipe médica especializada. Angioneuro, uma nova visão da sua saúde. Anexo ao Hospital do Açúcar. Quanto você acha que mede o tubo digestivo? Escuta essa, até 10 metros. Assustou? Para você ter uma ideia, são quase 6 adultos empilhados. E isso tá dentro de você. Mas bastam 5 minutos para um sorvete de frutas ser digerido por completo. Nosso corpo é surpreendente. E quando o assunto é esse, a Med Rádios está por dentro. Equipamentos de última geração e equipe especializada para oferecer um diagnóstico preciso a você. Venha nos conhecer. Med Rádios. O seu produto com mais visibilidade e retorno garantido. Anuncie na TV Maceió, a maior cobertura da TV por assinatura em Alagoas. Agende a visita de nossa equipe e garanta o sucesso da sua empresa. Ligue agora para os números que estão na sua tela e veja como é fácil conquistar novos horizontes. Existem várias formas de você cuidar da sua saúde. Diagnósticos Santa Casa é uma delas. Num parque tecnológico dos mais modernos, os Diagnósticos Santa Casa realizam mais de 150 procedimentos com a garantia dos mais elevados padrões de cuidados e excelência hospitalar, certificados pela Organização Nacional de Acreditação. Exames podem ser feitos em qualquer lugar, mas diagnóstico completo e seguro você encontra nos Diagnósticos Santa Casa. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Clínica Veterinária pensou Consulvet, consultas, vacinas, hemogramas automatizado, exames brucelose, tuberculose e anemia, infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua Clínica Veterinária Consulvet. Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338-9616. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Família em Pauta, uma iniciativa da TV Maceió, canal 22 da NET, uma produção do Movimento Familiar Cristão. Meu caro telespectador, esse programa é do Movimento Familiar Cristão, um movimento de leigos. E aqui está a falar 2 leigos, 2 católicos, 2 pessoas de fé, que buscam nessa caminhada alguma perfeição, alguma semelhança com esse Deus que nós cremos. E não podemos esquecer, como eu disse no início do programa, nós estamos em plena Semana Santa. E para relembrar essa Semana Santa, vamos ouvir um clipe de uma música muito bonita, que retrata o peso da cruz, que é muito grande mesmo. Vamos ouvir.
enfrentando os problemas da vida, eu vivia sempre a reclamar, porque tudo acontece comigo, desse jeito eu não sei caminhar. São problemas e mais problemas, difíceis de resolver, porque tudo acontece comigo, desse jeito não dá pra viver. É que um dia andando na rua, encontrei-me com nosso Senhor, e olhando em meus olhos pergunta: onde é que está seu amor? Falei tudo que eu tinha vontade, sem ao menos olhar para trás. Porque é que o Senhor deu pra mim uma cruz que é pesada demais. Calmamente o Senhor me pergunta se esta cruz eu queria trocar. Jogue ela naquele monte e amanhã outra venha buscar. Logo quando clareou o dia, que no monte de cruz eu cheguei, entre tantas que eu ia testando, uma cruz bem mais leve encontrei. Foi aí que o Senhor me disse: ouça bem o que vou lhe falar. Se achas esta mais leve, esta cruz você pode levar. Amanhã, quando estiver distante, conquistando novos horizontes, vai sentir que a cruz que tu levas foi a mesma que jogou no monte. Foi aí que o Senhor me disse: ouça bem o que vou lhe falar. Se achas esta mais leve, esta cruz você pode levar. Amanhã, quando estiver distante, conquistando novos horizontes, vai sentir que a cruz que tu levas foi a mesma que jogou no monte. É verdade, meu caro telespectador. É a mesma cruz que foi jogada no monte. E nessa caminhada que nós fazemos, na busca da santidade, na busca do eterno, nem sempre encontramos sirineus para nos ajudar. Nós temos que carregar a cruz só. E sabendo disso, Jesus foi e disse: Miltinho, olha, eu quero que você seja a minha imagem e semelhança. Para tanto, cumpra os meus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas de guarda. Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não roubar. Não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo. Não cobiçar as coisas alheias. É um decálogo que sintetiza o caminhar de Jesus. Aí sim está a nossa luz a nos iluminar na caminhada em busca dessa santidade. O que Jesus quer de nós? Pessoas santas, sim. A sua imagem e semelhança, sim. Mas toda a caminhada pautada na ética, na moral.
Porque Deus nós não seremos nunca. Agora, a imagem e semelhança de Deus podemos ser sim. E ele deixou os 10 mandamentos. Não é verdade, Miltinho? É verdade. E Deus, Jesus, quando instituiu a Eucaristia, ele já preparava aqueles apóstolos para receber o corpo e o sangue de Nosso Senhor dele a partir da sua volta para o Pai. Então veja que coisa interessante. A missa, a ida à igreja, ela é muito mais importante do que o cristão pensa. Porque não é um simples fato de você ir apenas o domingo por uma obrigação. E sim, a missa é para uma reconciliação. É uma coisa entre você e Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma coisa, por exemplo, entre você e o padre. Não é uma coisa entre você e a sociedade. É você e Nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu digo você? Porque como Deus nos quer santos, a gente tem que todo dia estar pronto para essa santidade. E como é que a gente alcança essa santidade? Sendo bom, ético, cumprir os mandamentos, fazer a partilha, ajudar o próximo, mas nós somos humanos. E como humanos, nós temos nossos defeitos. O egoísmo, nosso dia a dia, nossa tribulação, nos faz sair, vamos dizer assim, do sério. Mas neste momento, Deus instituiu o perdão. Quantas vezes nós temos que perdoar? E ele respondeu, 70 vezes 7. Sempre. Porque é através do perdão que a gente recebe a absolvição do pedido de perdão, a gente recebe a absolvição para então partir para a caminhada de santo. E eu gostaria de falar, já sobre as partes da missa. Por que é que ali é importante a gente entender cada uma de suas partes? Porque Deus, até a resposta é essa, porque Deus nos quer santos. E é por isso que nós vamos à igreja. Ao entrarmos, nós recebemos a bênção inicial. Essa bênção inicial é dizer para você que seja bem-vindo, que Jesus está ali para conversar com você. Logo depois vem uma parte importantíssima, que é o ato penitencial, onde Jesus ele vai ouvir você. Hoje as igrejas, as missas cantam o ato penitencial. Então é preciso que o cristão cante o ato penitencial. Ou então, como a conversa é você com Jesus, peça perdão pelos seus erros, pela sua fraqueza, o que você errou, o que você acha, o que você pensou, seus maus pensamentos, o que você mal desejou. Peça perdão a Deus. É neste momento que Ele vai dar o seu perdão. Como homem, como Deus, Ele vai te perdoar. E aí você vai para a ação de graças, você vai para o glória a Deus, você vai... Interessante, né? Eu estava vendo, até comentei isso na igreja, como hoje as orações, os grupos carismáticos, eles se movimentam na igreja. O Hosana, a gente levanta as mãos, a gente bate palma, mas é incrível como nós vamos para vários shows musicais e a gente levanta os braços e a gente aplaude e a gente... Mas quando está na igreja, preste atenção, quando é para levantar as mãos, aí o cara vai bem assim, ó, para Deus. Se é para bater palma, é assim. Ou seja, aquela inibição para Deus. Levanta seus braços, peça, honre e glória a Deus, bata sua palma bem forte, cante alto. Porque no glória é Jesus te dizendo, você está perdoado dos seus pecados porque você se arrependeu verdadeiramente. E aí, após o glória, nós vamos então ouvir a palavra de Deus na liturgia da palavra. Que coisa maravilhosa. Ele te perdoou e ali vai dizer para você, James, vai dizer para todos nós quais são as mensagens. E nessa liturgia da palavra, a igreja muito sabiamente, ela coloca um texto do Antigo Testamento, geralmente, e um texto do Novo Testamento. Ou dois textos, uma carta de São Paulo e um texto antigo, e
a palavra de Jesus. Isso é muito importante porque, mesmo que a gente não tenha o hábito de ler a Bíblia, porque o cristão nunca teve hábito de ler a Bíblia, que deveria ter, aprende indo à missa. Pelo menos a palavra, a história da igreja, a nossa caminhada durante tantos anos, tantos séculos. Exatamente. E os 4 evangelhos é a missão de Jesus. Os 4 contam a missão de Jesus. O Antigo Testamento é tudo que estava escrito. O que Jesus fez já estava escrito, né? E o que vem na segunda leitura, que são as leituras pós-testamento, pós-evangelho, são as cartas, pós-Jesus também. Então tudo está pronto. E a igreja faz com que essas 3 leituras, elas tenham um único significado que vai, se você buscar, se você procurar, se você entender, se você prestar verdadeiramente atenção, as 3 leituras têm um objetivo, que é a mensagem central do evangelho daquele dia. Você vai buscar e o evangelho, ele traz uma mensagem central que está escrito no Antigo Testamento e está escrito depois dos evangelhos. E aí a gente escuta a palavra de Deus e vai para o ofertório. O ofertório não é só o dinheiro que se dá, ali é apenas uma contribuição, mas é ofertar. Você não pediu perdão, você não está abençoado. O ofertório é você dizer: aqui estou pronto para você, Jesus. Eu estou me oferecendo para você. Então a gente tem que entender essa parte. Depois do ofertório, aí vem o momento sagrado, que é a Eucaristia. Na Igreja Católica, ela é proferida apenas pelos padres e os bispos da igreja e o Papa, porque é neste momento sagrado da Eucaristia que o pão será transformado no corpo e o vinho será transformado no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós, na comunhão, iremos recebê-lo. Ali nós estamos recebendo o Espírito Santo. Ali nós estamos nos tornando santos, porque nós pecamos, pedimos perdão, ouvimos a palavra de Deus, nos oferecemos a Ele e o recebemos. A partir desse momento, nós estamos santificados. Olha que santidade simples. Basta a partir dali não mais pecar, não mais errar, fazer o bem, ser ético no seu trabalho, ser ético com sua família, ser correto nas coisas da vida. Basta isso. Mas não é tão fácil assim, a gente sabe disso. É verdade. Não é tão fácil, e digo mais, é muito difícil. Porque o ser humano, ele vive captando sempre e vivendo em torno do mal, do pecado. Mesmo até a caminho do recebimento da Eucaristia, a nossa mente também já começa a trabalhar o contrário. Pecando. Isso é normal no ser humano. O que falta, Milton, eu acho, Milton, em nós, seres humanos, é nós nos conhecermos como seres humanos e frear as nossas ansiedades. Porque somente assim, freando as nossas ansiedades, é que nós poderemos ter um pouco de tranquilidade e viver nesse caminho da santidade, na busca desse Jesus. Porque o caminho da moral e da ética, ele deixou para a gente os 10 mandamentos, esse decálogo importantíssimo nas nossas vidas, deixou os sacramentos. O sacramento da Eucaristia, que nós estamos conversando agora, é uma coisa belíssima. E ele foi criado na quinta-feira. A próxima quinta-feira, a igreja comemora justamente a instituição da Eucaristia. Quando Jesus transforma o pão e o vinho em sua carne, em si próprio. E a gente tem que acreditar, porque foi ele próprio que fez. Ele próprio que fez. Ele próprio que fez. Ele não mandou Pedro nem ninguém, não. Ele mesmo fez. De agora em diante vai ser assim. Então, essa caminhada é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Então nós podemos, com um sacrifíciozinho, a gente ser a imagem e semelhança dele. Sim, e a grandeza de Deus, ela se completa a partir do momento que, mesmo na fila da comunhão, após a comunhão, a sua saída para casa, você pecar, Deus vai receber você novamente,
para que no ato dos apóstolos, no ato penitencial, ele possa te perdoar novamente, ele possa oferecer seu corpo e seu sangue novamente, para que você volte novamente nessa santidade. Agora, olha que coisa interessante, depois da comunhão que você vai, o que é que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas receberem a bênção final já dentro do carro, para ir embora para casa. E esquece que na bênção final, o representante de Deus, ele diz assim: ide em paz e o Senhor vos acompanhe. É a frase que a gente mais espera, porque eu estou com ele, então que ele me acompanhe. E às vezes essa frase, quando é dita na igreja, o camarada já está dirigindo. Aliás, tem uma frase que foi dita até pelo padre Manuel Henrique, do padre Jatobá, quando os padres demoravam muito em suas homilias, e eu vou falar um pouco sobre isso, iam reclamar do padre Jatobá, né? Olha, o padre fulano de tal está demorando muito na missa. Aí ele dizia assim: não é que ele esteja demorando muito, é que seu tempo para Deus é curto. E interessante nesse ponto, que na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco, ele diz que homilia demorada, longa, significa o despreparo do celebrante. Sim. E na realidade você não, uma homilia depois de 15 minutos já começa a cansar. Porque enquanto nós, como seres humanos, temos o nosso dever de dia a dia de planejar tudo, assim também o sacerdote deve planejar a homilia, para não ficar uma missa cansativa, porque quando você demora falando, o pensamento começa a se perder. E nós, como os não tiramos nada de proveito positivo para a nossa vida. E como a igreja somos nós como os leigos, devemos cobrar isso do nosso representante, do nosso padre. Veja que as partes da missa não incluíam a homilia, porque eu entendo a homilia como também uma parte da missa, mas que é a opinião de uma pessoa, de um ser humano também, que pode ser bem feita, deve ser bem feita, mas em alguns casos não é. O Papa Bento XVI disse uma coisa que eu não esqueço nunca. Ele disse que a Igreja Católica, ela resiste, a fé na nossa igreja é tão grande que os fiéis resistem a tantas homilias insossas, palavras usadas por ele. E nós conseguimos resistir às homilias insossas que existem por aí, mas são exceções. Nós precisamos, e também não é o padre nem a homilia que pode ser o fator principal de você não ir à igreja. Você vai na igreja porque Deus quer que você seja santo. Então você vai lá para se redimir dos seus pecados e receber nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é o objetivo Outro principal. ponto interessante que nós já conversamos e passamos rapidamente é a vontade de Deus de termos junto a Ele. Tanto é que quando Ele mandou o Filho, que viveu entre nós, que Ele vai para o Calvário, Ele vai e manda o Espírito Santo. Ele não deixa a gente desguarnecido. A força do Espírito Santo é a força eterna, a força do Pai e do Filho sobre nós. E veja que coisa linda, como você falou há pouco, os discípulos, os seguidores de Jesus, ficaram atônitos e tontos diante de tudo que eles estavam vivendo. Que é isso, meu Deus? Eles eram ignorantes, pessoas rudes, com raríssimas exceções. Então, aí Jesus vai e manda o Espírito Santo. Aí vem o Pentecostes. E o Pentecostes, o que é o Pentecostes? É o Espírito Santo descendo sobre a grande família de Jesus. E essa grande família de Jesus somos todos nós, desde o ontem ao hoje e ao amanhã. Nós que levamos adiante a palavra de Jesus. É muito bonito. É bonito e interessante, que eu queria. Quando Jesus ressuscitou e voltou para a casa do Pai, é incrível como os apóstolos que estavam com ele naquele dia a dia, muitos deles, alguns deles aliás, pensaram em desistir, voltaram para pescar, e ele teve que retornar, ele teve que aparecer para dizer que a caminhada estava apenas começando, que haveria a vinda do Espírito Santo, que a vinda do Espírito Santo é a presença dele dentro de cada um de nós, é a presença de Deus, e se deu tudo como estava escrito. E veja uma coisa interessante. Nessa Semana Santa, a Semana Santa começou domingo.
Domingo de Ramos. O que é Domingo de Ramos? Jesus entrando em Jerusalém, aclamado, montado no burrinho. Aquele mesmo povo que aclamou Jesus foi o mesmo povo que gritou Barrabás, Barrabás e condena Jesus. Que coisa interessante. Ali eu acho que aí foi quando os seguidores de Jesus ficaram sem entender mais nada. Porque eu seguindo esse homem como o rei dos reis, o rei dos judeus, aquele que ia proteger todo mundo, de repente ele monta num burro, é aplaudido, de repente desce desse burro e é colocado numa cruz, no madeiro, açoitado, cuspido, humilhado. E é esse Jesus que, com seu Pai, manda o Espírito de força, o Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus para que atue em nós. E essa atuação do Espírito Santo em nós é a força que nos conduz à fé. Exatamente. Eu queria até dizer assim, que como o evangelho de hoje é mágico, do mesmo jeito que o povo aclamou, James, e você falou que o povo aclamou, e o povo pediu Barrabás e gritou crucifica-o, a gente pode entender um pouquinho a negação de Pedro, a pressão, né? Por que Pedro, então, e nós hoje somos pressionados a negar Jesus Cristo por uma mídia, por uma sociedade, por uma forma nova de viver? Será que a gente está sendo pressionado a negar Jesus Cristo? E aí nós vamos negar antes do galo cantar? É essa mensagem que eu pergunto para você. Ou vamos evangelizar, ou vamos procurar a igreja, ou vamos ser a igreja que Deus quer que nós sejamos. Porque a igreja somos nós, como Ele habita em mim, habita em você, habita em nós, nós somos a igreja. Então, qual é a alternativa que nós vamos ter? Negá-lo, porque a sociedade de repente nos impõe isso, ou vamos justificá-lo e mudar a forma de ser desse mundo? Acredito que a gente tem que continuar a nossa vida como verdadeiros cristãos, seguindo aqueles 10 mandamentos, os sacramentos, os ensinamentos da nossa igreja. Nós agora tivemos uma abertura muito, eu acho muito bonita a história da igreja. O Vaticano II no momento, e a indicação e a aclamação do Papa Francisco um outro momento, em que a igreja se abriu com o Vaticano II, e agora ela somatiza tudo isso para que a igreja possa caminhar com seus pés com humildade, com sinceridade, com amor, amando ao próximo, vendo o próximo. E eu quero, antes de encerrar, conclamar você, telespectador, para a Semana Santa. O Tríduo Pascual é uma coisa linda. Na quinta-feira, Jesus vai lavar os pés dos apóstolos, um ato de humildade. Jesus institui a Eucaristia, institui o sacramento da ordem. Na sexta-feira, Jesus é levado ao Monte das Oliveiras, é açoitado, é levado ao Calvário, para no sábado santo ressuscitar. 3 momentos ápices da nossa igreja, porque é a festa mais profunda, mais de fé, é justamente o domingo da aleluia, o sábado santo, em que Jesus vence a morte, vence o mundo e nos abre o caminho para uma nova perspectiva de vida espiritual. Meu caro telespectador, viva a sua Semana Santa e se transforme. Assim, chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a presença do nosso convidado, Milton Peixoto, e a você, telespectador da TV Maceió, pela audiência. Até o próximo programa, se assim o nosso bom Deus permitir. Enfrentando os problemas da vida, eu vivia sempre a reclamar, porque tudo acontece comigo, desse jeito eu não sei caminhar. São problemas e mais problemas, difíceis de resolver, porque tudo acontece comigo, desse jeito não dá pra viver.
É de um dia andando na rua, encontrei-me com nosso Senhor, e olhando em meus olhos pergunta: onde é que está seu amor? Falei tudo que eu tinha vontade, sem ao menos olhar para trás. Porque é que o Senhor deu pra mim uma cruz que é pesada demais. Calmamente o Senhor me pergunta se esta cruz eu queria trocar. Jogue ela naquele monte e amanhã outra venha buscar. Logo quando clareou o dia, que no monte de cruz eu cheguei, entre tantas que eu ia testando, uma cruz bem mais leve encontrei. Foi aí que o Senhor me disse: ouça bem o que vou lhe falar. Se achas esta mais leve, esta cruz você pode levar. Amanhã, quando estiver distante, conquistando novos horizontes, vai sentir que a cruz que tu levas foi a mesma que jogou no monte. Foi aí que o Senhor me disse: ouça bem o que vou lhe falar. Se achas esta mais leve, esta cruz você pode levar. Amanhã, quando estiver distante, conquistando novos horizontes, vai sentir que a cruz que tu levas foi a mesma que jogou no monte.